Seja bem-vindo ao programa Você é Mais do Hoje News. Vamos começar falando de vinho. Conversei com a empresária Jane Graeber, que falou da história do vinho, a produção, quais os tipos de vinhos kasher, entre outras curiosidades. Vamos conferir? Para o judaísmo, o vinho tem um simbolismo importante, mas existem alguns critérios que devem ser seguidos para a sua preparação. Os vinhos permitidos para o consumo, de acordo com os preceitos do Tora, são chamados de kosher, palavra hebraica que significa bom, digno de confiança. Elaborados em pequenas quantidades em praticamente todos os países produtores, como França, Itália, Espanha, Estados Unidos e Austrália. Os vinhos kasher, porque você pode falar kosher ou kasher, possuem regras básicas para tornar-se um vinho de origem judaica. Os vinhos não podem ser produzidos a partir de videiras com idade inferior a 4 anos. O vinhedo, se estiver localizado em terras bíblicas, deve deixar de produzir uma vez a cada 7 anos. Nos locais dos vinhedos, nenhum outro tipo de planta deve ser cultivada. Todo o equipamento e matéria-prima utilizada na elaboração da bebida deve ser igualmente kasher. E o vinho só pode ser manuseado por judeus ortodoxos, para evitar sua possível contaminação ao ser manipulado por pessoas desprovidas da fé. A empresária Jane Graeber está conosco para poder explicar e falar melhor sobre o vinho kasher. Seja bem-vinda ao programa Você é Mais, Jane. Obrigada pelo convite. Jane, qual é a história dos vinhos kasher? Então, o vinho, na religião judaica, ele está em todas as rezas, em todos os momentos da vida judaica de uma pessoa. Desde que a pessoa nasce, quando é homem e vai fazer a circuncisão, o jeito de fazer a anestesia no bebê é botando uma fraldinha com um pouco de vinho e aí fazem a circuncisão. E assim, depois no casamento, você encontra no bar mitzvah, você encontra em várias horas o vinho na religião judaica. Então assim, ele existe desde sempre e é um produto muito importante e por causa disso, muitas rezas judaicas, muitas festas judaicas, por mais que a comida que não vai ser kasher, tudo kasher, eles pedem muito que se atentem ao vinho, por ser um produto que eles consideram santificado, assim, usado para muitas rezas. Conta pra gente, Jane, como os vinhos kasher são produzidos. Certo. Eles são de forma muito parecida com qualquer vinho, né? A grande diferença é, primeiro, uma grande limpeza no local, garantindo que não tem nada que não esteja apto, né, para ser consumido. E a segunda é que apenas judeus religiosos vão mexer e manusear esse processo inteiro do vinho até ele ser lacrado. E existe também o vinho pode estar pasteurizado ou não. Quando o vinho é pasteurizado, qualquer pessoa depois pode manusear esse vinho. O vinho não pasteurizado, que seria o não mevushal, ele é engarrafado, lacrado, qualquer um pode mexer. Depois de aberto, apenas um judeu pode manusear esse vinho, porque, de novo, como o vinho é usado para rezas e muito santificado, quando um rabino, uma pessoa muito religiosa está usando esse vinho, ela acha que até o encostar de alguém que não seja ele mesmo
pode acabar trazendo energias, pode deixar o vinho impuro. Jane, qual é a principal característica que o difere dos demais vinhos? Certo. A principal característica, no final, é realmente, eu acho que o cuidado de uma pessoa olhando a mais para não para o vinho, né, tá apto. Uma das coisas que eu posso ter certeza que é uma diferença é que todos os vinhos kasher são veganos. É uma filtragem, né? Na hora que você faz a filtragem do vinho, tem alguns produtores que utilizam gelatinas, produtos de origem animal, e no vinho kasher isso não é permitido. Então ele sempre será vegano. Ele acaba sofrendo um pouco menos de interferência de produtos químicos que às vezes poderiam não ser permitidos. Então eu estava conversando com um produtor, uma das coisas que ele falou são processos um pouco às vezes mais antigos, mais naturais, e essa eu acho que é uma das diferenças. A outra diferença seria aquilo de escolher se o vinho vai ser pasteurizado ou não. A maioria dos vinhos não kasher não é pasteurizado. Então, realmente, quando o vinho é não pasteurizado, ele tem um nível acima, né? Porque na hora que você faz a pasteurização, você perde um pouco, às vezes, ou de aroma ou de sabor, porque é um processo de aquecer o vinho, né? Então, é muito rápido. Hoje em dia ele está moderno, mas ele ainda assim pode ser às vezes, se comparado com alguém que realmente estuda vinhos e a pessoa tem muitos rótulos que a gente tem a opção. Você quer ele mevuchal ou não mevuchal, né? Pasteurizado ou não pasteurizado. Na hora que você escolhe, você pode já abrir uma garrafa do lado da outra e aí você fica tentando entender o que mudou nesse processo. Então, assim, vinhos pasteurizados normalmente são vinhos kasher, né? Não existe, acho que no meio não kasher. Eu prefiro não pasteurizado. A maioria deles não é. A qualidade, alguns são para poder serem servidos em grandes festas, ou vinhos simples de mesa. Eles fazem pasteurizado, assim, eles não ficam... Eu acho que eles sentem que tá um negócio mais tranquilo para qualquer um manusear, para guardar mesmo, de um dia para o outro. Quem tem essa questão de não encostar, existe uma forma de fazer uma dupla camada para que você... Mas imagina, às vezes você tem uma pessoa trabalhando na sua casa que não é da religião judaica, ou mesmo, sei lá, eu sei que pode ter até um rabino considerar que alguém não religioso não pode encostar no vinho dele. Então, como é que você guarda um vinho para o dia seguinte e dorme sabendo se alguém vai encostar ou não? É uma questão, tem que beber inteiro, né? Ou bebe a garrafa inteira e acaba com essa dúvida. E por que muitos acham, Jane, que são vinhos doces? Vinhos doces, eu acho que eles criaram talvez um dos maiores preconceitos no vinho kasher. É o vinho de reza, é o vinho sacramental, que eu acho que ele também existe na religião católica, pelo que eu já li um pouco. É o vinho da missa, assim, junto com a hóstia. É um vinho realmente super doce, assim, para você tomar. Porque esse vinho de sexta-feira é uma reza de toda sexta-feira que a família gosta de incluir todos da família. E é um gole, assim, não precisa ser... Claro que para homens mais velhos, muitos fazem a taça inteira, tem algumas regras de quantidade, mas pode ser feito até com suco de uva. Então, o vinho doce, eu acho que ele é exclusivamente feito para rezas, e por muito tempo ele era o único vinho kasher, porque foi o primeiro vinho a ser produzido, porque quando só se precisava de vinhos para rezar, né, até começarem a criar o costume de ter vinhos de melhor qualidade, esse vinho foi o único no mercado, o único no Brasil por muitos anos. Então, ele tem essa fama de vinho kasher, é vinho doce, é o vinho de mesa, mas é apenas um tipo que por muito tempo foi único no Brasil. Eu tomei alguns vinhos kasher incríveis. Realmente são vinhos diferenciados. Jane, no Brasil, a oferta dos vinhos kasher ainda é muito pequena, né? Sim, ainda é muito pequena. A gente é uma importadora super jovem, assim, começou faz 4, 5 anos que a gente está no mercado. Quando eu comecei, era por uma questão de não achar produtos,
e poucas pessoas trazem, porque é um produto de nicho, é pequeno, então eu sei de 3, 4 lugares que trazem, e alguns deles, que eu saiba, apenas eu e mais um somos exclusivamente kasher. Um deles traz de Israel para agregar portfólio, e eu acho isso o máximo, acho incrível. Acho que quanto mais pessoas, né, se interessarem ou pelo vinho kasher ou de Israel, que eu acho que o meu grande diferencial quando alguém não kasher vem falar comigo é falar: você já conheceu o vinho de Israel? Porque eles têm o terroir de Israel é incrível. Você tem deserto e neve num país que você cruza em 6 horas de carro. Então, assim, ele tem solos muito diferenciados do sul para o norte, e o vinho deles é bem diferenciado, é muito gostoso, eles crescem cada vez mais. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo que importadoras se interessam por Israel. Ainda é pequeno, a maioria dos vinhos de Israel são kasher, não são todos, porque quando você assume que vai ser kasher, você vai ter que ter esse fiscal na sua vinícola, e tem gente que fala: eu não quero, eu quero ser o dono dela. Algumas são muito pequenas, então nem todo mundo faz para importar, né? Mas ainda é pequeno, porque eu acho que é um nicho pequeno, né? Mas dá para a gente sentiu que, por exemplo, com a pandemia, o consumo de vinho aumentou, e junto com isso a própria comunidade judaica aumentou o consumo de vinho, e as pessoas se interessaram por conhecer mais países. Às vezes as pessoas me perguntam se eu importo mais algum do Oriente Médio. A gente mesmo não, porque a gente é exclusivamente kasher, mas eu vejo que há um interesse de pessoas procurando por países diferentes do velho mundo, né? Só Europa, assim. Então é muito legal ver quando eu vejo que Israel se esforça para chegar forte assim em outros países, e aí quem sabe vai aumentar o número de pessoas interessadas em trazer os vinhos de lá. Jane, Israel é um país pequeno, mas é o maior produtor de vinhos kasher do mundo, né? Israel e Estados Unidos, eu acredito que Israel tenha passado hoje em dia os Estados Unidos, mas os Estados Unidos, como ele produz aquele vinho, o sacramental, né, para esses doces, ele também tem uma produção alta para o meio kasher. Então eu teria que ver qual deles, se Israel realmente passou, que eu acredito que sim, porque são muitas vinícolas para um país tão pequeno. E acho que logo depois viria os Estados Unidos. Com certeza eles disputam entre primeiro e segundo lugar, eu preciso confirmar, mas diria que Israel está em primeiro como maior produtor de vinhos kasher, porque quase tudo que sai de lá é kasher, né? 90%. E para as pessoas que querem adquirir o vinho kasher, como elas fazem para entrar em contato com você? E você manda? Como que é? A gente hoje em dia tem um site, né? O nosso é viniquebebidas.com.br. A gente está forte também, sempre contando as novidades no Instagram, por lá a pessoa fica sabendo, é direcionada para o site. A gente tem loja no Mercado Livre, aquela full que a pessoa pede, já recebe no dia seguinte. A gente está tentando evoluir no online, porque a gente percebe que é o jeito de atingir pessoas de fora da comunidade, né? E a gente também conseguiu uma distribuição boa em lojas de Rio, São Paulo, assim. Claro que bairros onde a comunidade está próxima facilita. Higienópolis é o bairro onde a gente está mais presente. E agora, assim, Santa Luzia, né, mercados que ficam nos Jardins, Itaim, assim, a gente deixa uma lista no nosso site também de lugares para encontrar. Existem alguns supermercados, não é um produto assim tão difícil de ser encontrado, mas na internet, com essa facilitação do Mercado Livre, você pede num dia e recebe no outro na sua casa também. É bem, bem tranquilo. Jane, eu adorei o nosso bate-papo. Muito obrigada por nos apresentar e falar sobre os vinhos kasher. Obrigada pela oportunidade. A gente está sempre por aqui, sempre que precisarem. E uma coisa que a gente sempre fala quando termina, né, quando vai brindar em hebraico, não sei se já talvez escutou em Israel, é Lehaim. Obrigada pela oportunidade. Muito obrigada, Jane, por nos apresentar e falar sobre os vinhos kasher. Após beber o vinho kasher, procede a lavagem ritual das mãos. Depois recita a bênção sobre o pão e é servido o jantar.
Após a refeição, alguns agradecem ao Criador por sua beneficência e generosidade e pede por uma época em que todos os dias sejam como o Shabá, uma era de paz, abundância, deleite e descanso para toda a humanidade. Gostei demais desse bate-papo. O vinho rega as emoções para que a poesia floresça em nossos corações. E mudando de assunto, o destaque de hoje vai para uma pessoa que cuida da beleza, da autoestima, que te deixa na sua melhor versão. Vou conversar agora com a cirurgiã dentista, especialista em ortodontia e harmonização orofacial. Olá, doutora Jaqueline, seja bem-vinda ao programa Você é Mais. Oi, Edna, tudo bem? É um prazer falar com você e com o pessoal do Hoje News. Vou começar fazendo uma pergunta que deixa muitas pessoas com dúvidas. A harmonização facial é para todo mundo? Não, gente, a harmonização não é padronizada, a beleza não é igual. A gente tem que entender que nós precisamos fazer um estudo da face da pessoa, embasado em perspectivas científicas, quantificáveis. A gente tem que fazer medições, é muito importante o planejamento. Então, a primeira consulta, a gente planeja o que é específico para aquela pessoa, para aquele resultado. Existem faces diferentes, faces curtas, faces longas, faces largas. Eu sou ortodontista também e uma face larga você não pode fazer muito preenchimento, porque fica over. Por isso que a gente vê tantas coisas erradas nas redes sociais, porque falta padrão, falta análise facial. Qual a diferença de bioestimuladores e ácido hialurônico? Muitos pacientes me fazem essa pergunta. A diferença do bioestimulador é que ele aumenta a espessura dérmica e aumenta a elastina, a elasticidade, o famoso colágeno. Já o ácido hialurônico, ele é mais volumizador. Claro que ele também estimula a produção de colágeno, mas o melhor é a associação dos dois, bioestimulador mais ácido hialurônico. E fios de PDO? Explica mais pra gente. Pessoal, os fios de PDO otimizam resultados, associado com outros procedimentos também, mas no mínimo nós vamos ter que colocar 3 fios em cada hemiarco da face. E lembrando que os vetores são muito importantes caso você realmente queira um efeito lifting. Quais os riscos que uma pessoa corre se ela quer fazer uma harmonização facial? Pessoal, a maior preocupação do efeito colateral da harmonização orofacial é a obstrução vascular. As pessoas me perguntam muito aqui no consultório, no direct, no meu Instagram, e o que eu tenho para dizer é uma resposta muito importante e muito boa. Nós temos a hialuronidase, que é uma enzima que degrada o ácido hialurônico. Então não precisa preocupar, caso haja uma obstrução vascular, essa enzima degrada. E outra coisa muito importante, nós usamos cânulas em detrimento de agulhas. As cânulas têm ponta romba, elas vão desviando das estruturas importantes da face, que é as veias e as artérias. Então não precisa preocupar, cada dia ocorre menos intercorrências porque nós temos estes cuidados. O que fazer para não deixar a pessoa ficar muito diferente, digamos, irreconhecível? O que ocorre, pessoal, é uma inversão das proporções, falta de planejamento. Nós temos faces diferentes, nós precisamos fazer um estudo específico de cada paciente. A nossa distância bisigomática ela é diferente da nossa distância bigoníaca. Então, nós temos que prestar bastante atenção para não descaracterizar os pacientes. Eu falo muito para meus pacientes, dá uma olhada no espelho antes de vir para as consultas, ver o que te incomoda, o que a gente pode mudar
incomodar. O paciente chega aqui e relata que tem um aprofundamento aqui dessa parte, que é a têmpora. Ele não sabe direito o que é que está fazendo aquela desarmonia. Então aqui, com a análise facial, estudando bastante a pele, eu posso conseguir passar para o paciente qual o melhor tratamento para ele. Obrigada, doutora Jaqueline, por contribuir com informações tão importantes. Edna, muito obrigada pelo convite. Espero ter sanado as dúvidas e qualquer coisa que precisar, eu estarei aqui para novos esclarecimentos. Não importa quanto tempo leva para você estar bem. Acredite em você mesmo, no seu espelho, e você vai te curtir muito. E só importa o quão verdadeiro você é. Confie em você, em se sentir bem. Você vai voar alto e siga sempre seu coração. Seja sempre mais. Foi um prazer passar esse tempo com vocês. Na próxima semana tem mais novidades. Um grande abraço.